Então, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço a participação na nossa reunião clínica, todas as terças-feiras, às 11 horas, reuniões clínicas aqui da Medicina Esportiva da Unifesp. Nosso departamento comandado pelo professor Alberto Pocchini, professor Carlos Andreoli, professor Beno Enisman. Hoje nós teremos aqui o prazer de falar sobre um tema que não é tão frequente, porém um tema que a gente costuma ver, principalmente quem trabalha com ginástica, com corrida, enfim, a gente costuma ver nos consultórios. Ninguém melhor que o Michel, que coordena nosso ambulatório de coluna, fez mestrado aqui com a gente na Medicina Esportiva Unifesp. Então, pedi só para você se apresentar inicialmente, Michel, e ficar à vontade para a sua aula. Bem-vindo, bom dia. Perfeito, obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Queria agradecer aí o convite do Paulo, agradecer também o Andreoli, o Alberto. Tenho acompanhado as reuniões também. A gente também tem feito às quartas-feiras reuniões do ambulatório de coluna. Eu acho que essa é uma boa alternativa que a gente tem conseguido fazer, já que a gente não consegue se encontrar presencialmente, né? Pelo menos a gente consegue discutir bem essa parte teórica, né? E aí hoje, então, o tema que a gente vai falar é espondilolistese, quando afastar o atleta. Quem tem participado aí, eu acho que o pessoal da medicina esportiva tem participado em peso das reuniões do ambulatório de quarta-feira. A gente tem discutido cada semana um tema, né? E aí sempre que a gente vai falar de lesões da coluna no atleta, lesões da coluna no esporte, vem esse tema espondilolistese, espondilolise, porque realmente é uma lesão que ela é característica do atleta, né? A gente tem mostrado que tem outras lesões também, além dessa que são características do atleta, mas acho que assim, hoje a ideia a gente tem aí mais ou menos uma horinha aí para discutir. E a ideia é tirar todas as dúvidas, mostrar como funciona isso, como fazer o diagnóstico direitinho. Então, acho que não queria que ninguém saísse aqui com dúvida e tá aberto aí a qualquer momento também para perguntas. Tá? Então, começando já aqui, então, o objetivo da aula a primeira coisa, assim, não pode ter essa confusão. Então, quando eu fui falar sobre a aula ontem, até fiz um post, né, eu quis diferenciar bem espondilolise de espondilolistese. Então, esse vai ser um dos objetivos da aula, definir bem, não restar dúvida em relação a isso, tá? Entender um pouco da história, do exame físico, da fisiopatologia, saber o que procurar nos exames de imagem, identificar as urgências. Então, os médicos do esporte que atendem isso no consultório, às vezes em clubes, ortopedistas que não são especialistas em coluna, precisam saber identificar alguma urgência, algum caso que seja mais grave e também já fazer o tratamento inicial, né, que a gente vai ver aí que na maioria dos casos vai bem com tratamento clínico, né, então já estou dando spoiler aqui. Diferenciar os casos agudos dos crônicos, né? E aí saber quando afastar o atleta. Acho que isso é talvez o tema central da aula, né? Saber quando que afastar, como afastar, o que fazer e entender como funciona esse tratamento e o prognóstico, né? Esse atleta ele vai conseguir voltar bem para a modalidade dele. Então esses são os objetivos aí da nossa aula. Maravilha. Então, vamos começar com esse caso clínico, tá? Então, esse paciente é um paciente aí do sexo masculino, 17 anos, jogador de vôlei da seleção brasileira infantil. Tá? A posição dele que ele jogava naquele momento era o posto de rede. Tinha uma queixa de dor lombar já há um ano, tá? Então ele começou a ter essa dor lombar baixa, mais do lado esquerdo, principalmente depois de movimentos de salto e de ataque, tá? Isso foi no final de uma temporada, ele continuou jogando com dor até o final da temporada, foi levando, né? E aí depois, quando ele voltou aos treinamentos no ano seguinte, a dor começou a se intensificar, até que teve um episódio que ele travou durante o treino, né? Então a carga dele realmente era uma carga alta de treino, 5 horas por dia, 6 vezes por semana, tá? É um atleta aí que depois evoluiu para o profissional. E aí, Paulo, essas daqui são as imagens dele aqui, né, as imagens clínicas. E aí eu queria ver se alguém da medicina esportiva poderia me ajudar aí, descrevendo o que está vendo aqui, o que nesse exame clínico aí. Pessoal, R2, vamos começar com os R2, depois os R3 complementam. Boa.
R2. Oi, bom dia. É o Caio Oliveira que está falando. Bom dia, Caio. Tudo bem? Maravilha, Caio. Então, a gente está vendo os... Ah, pode falar. Não, manda bala. Queria que você descrevesse um pouquinho para a gente aqui essas imagens, tá? E falar mais ou menos o que você está vendo aí, o que você acha dessa história e o que você está vendo no exame. Sim. Primeiro a gente faz a inspeção estática, né, do paciente, tanto posição anterior quanto posterior e lateral. E agora, nessas imagens, ele está fazendo a movimentação ali da coluna, né, tanto de flexão quanto de extensão, para avaliar os graus de amplitude de movimento. E acho que é isso, né? Força muscular, a gente pode avaliar também a força muscular e sensibilidade, que no caso não tem na figura, mas também é avaliado na consulta. Tá perfeito, Caio. Fica com a gente então um pouquinho. Então, assim, a gente está vendo isso que você falou mesmo, essas primeiras fotos aqui, mais inspeção estática, né? Então a gente vê assim que a princípio o tronco alinhado, não tem nenhuma lesão cutânea, não tem nada, não tem uma escoliose aparente, tá? Então não tem nada assim que chame muito atenção inicialmente aqui na inspeção estática, tá? A inspeção dinâmica também, então a gente está vendo aqui a flexão do tronco, a extensão do tronco. Esse teste aqui, ele é chamado de Stork test ou de teste da cegonha, né? Que a gente pede para o paciente ficar em apoio monopodal e fazer a extensão da coluna. Tá? Então, esse teste é um teste que ele é bem específico, bem descrito para ver se tem alguma sobrecarga na região da paras interarticulares, né, para a região do arco posterior. Tá? Então, assim, a gente tinha essa inspeção estática aparentemente sem alterações. Na dinâmica, ele tinha dor, a extensão e a rotação da coluna lombar e dor na região do lado esquerdo a essa manobra, né, de apoio monopodal. Então, se apoia o lado direito e aí faz a extensão e aí ele tinha dor do lado esquerdo. Então, esse aí é o teste da cegonha. É um teste que é específico aí para pesquisar sobrecargas e lesões no arco posterior ali da vértebra, tá? A palpação também tinha dor na coluna lombar, um pouco acima das cristas ilíacas, tinha uma contratura paravertebral que era palpável também do lado esquerdo, e o exame neurológico dele estava sem alterações. E aí, Caio, então assim, tudo bem que você já sabe o tema da aula, mas quais são as suas hipóteses aí com essa história? Então você vê que é um atleta que ele já tem uma história de dor lombar um pouco mais arrastada, mas que agudizou há um mês, aí ele está bem ruim de dor há um mês. O que você pensaria aí? 17 anos, atleta, jogador de vôlei, com essa história e esse exame físico? Bom, pensando numa epidemiologia assim geral, o mais comum seria uma lombalgia mecânica, né, de origem discogênica, uma hérnia de disco, mas vendo o próprio caso clínico, né, um paciente que tem muita repetição de movimento, principalmente de extensão da coluna, então a gente poderia também pensar, né, que é o tema da aula, em uma espondilolistese. Acho que eu ficaria Beleza, com essas duas hipóteses. tranquilo. Então, você vê que já é um quadro um pouco mais arrastado, né? Mas a gente tem que sempre pensar, o mais frequente aí também são lesões musculares, às vezes algum desequilíbrio muscular, com dor miofascial, dor discogênica. Ele não tem queixa de dor irradiada para o membro inferior, nem quadro neurológico, né? E a gente sempre tem que pensar, então, atleta jovem, esporte de impacto, hiperextensão da coluna, rotação, então precisa pensar realmente aí em espondilolistese. E aí, vamos lá, o que você gostaria de ver de exame de imagem para ele? Como que você começaria investigando esse paciente foi no seu consultório? Eu começaria com o raio-x mesmo, de lombosacra. Eu Tá diria bom. perfil, acho que oblíquo também. Legal. Então, você falou AP, perfil, oblíquas, dinâmicas, é isso aí. Então tá bom, vamos ver quem Michel, está. não sei se você vai explicar, mas não sei se todos aqui estão familiarizados com o raio-x dinâmico, não sei se algum residente quer explicar ou você falar um pouquinho. Também, se você for explicar mais para frente, fique à vontade.
Tá, a gente vai mostrar aqui e aí a gente fala bem também quais são os critérios de instabilidade. Acho que é importante a gente falar nessa radiografia dinâmica quais são os critérios de instabilidade que a gente usa. Assim que aparecer a foto aqui, a gente mostra para o pessoal. E aí, vamos lá, quem que está de R3 aí da medicina esportiva também que pode ajudar a gente, hein? Pessoal, R3, por favor. Sempre sobra para a Cris ou para a Rafa. Sempre. A Cris sempre é a primeira voluntária. Cris, então, se tiver aqui, ou Rafaela, se tiver também. Rafa, Eles estão tendo um Nicole. rodízio, às vezes, com as atividades que eles estão tendo na residência, nem todos estão participando. Nicole também. Então, vamos para um R2 aqui, deixa eu ver, R3. Cris, se estiver nos ouvindo, estiver com o microfone, pode falar. Se não, o Caio Henrique está por aí. Caio Oliveira já falou. Rafaela também, vejo que está aqui. Se tiver, Rafaela, conseguir falar, não estamos te ouvindo. Vejo microfone aberto, mas eu não estou te ouvindo, Rafaela. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, Rafa. Bom dia. Bom dia. Então, a gente está vendo uma radiografia em AP, né? Lombosacra. Tá. Você viu alguma alteração nessa radiografia, Rafa? Ou a princípio normal para você? Então, a princípio está normal, está alinhado, né? Tá bom. Rafa, você consegue me falar o que é isso aqui? Ó, você vê minha flecha aqui, não vê? Ó, tá Sim, vendo que tem essa parte óssea aqui e aí parece ter uma linhazinha preta aqui ainda. sim. É físico, não é? Boa, Exato. Cris. Então, na verdade, assim, você vê que apesar de todo o tamanho que esse paciente tem e de já ter 17 anos, ele ainda não terminou, né? Então ele tem ainda um Risser 4 aqui, ele ainda tem a física um pouquinho aberta ainda, né? Então, a gente pega realmente esses jogadores de vôlei aí, eles são altos e ainda vão crescer mais aqui. O Vamos que é lá. o Risser 4? Michel, explica para o pessoal que nem todos estão familiarizados com essa Legal. classificação. Então, E o que é FISI? Tá. Então, a fise, na verdade, é onde o osso cresce, né? E aí a gente usa essa classificação de Risser principalmente para escoliose, tá? Ela vai dar uma ideia para a gente do potencial de crescimento do paciente. Então, o que acontece? A gente vê aqui a apófise do ilíaco, tá? E tá vendo que tem uma linha preta aqui, e isso vai ossificando de lateral para medial, tá? Até chegar no final. Então, aqui o final, que é onde já chegou aqui, é um Risser 4. Depois disso, que seria o Risser 5, que é o final do crescimento, é quando isso funde, né? Então, aqui você já não veria mais essa linha preta. Então, a gente usa muito isso para escoliose, por exemplo, meninas entre o Risser 2, quer dizer, que é quando isso aqui está na metade, até o Risser 2, 3, ainda tem um potencial de crescimento grande, e aí a gente usa o colete para tratar escoliose nas meninas, e nos meninos até o Risser 4 ainda tem algum potencial de crescimento, a gente também usa o colete. Então, assim, é mais para mostrar que apesar, na verdade, de já ter 17 anos, ele ainda tem um potencial de crescimento, e a gente sabe que a coluna, ela só termina a ossificação dela, a fusão dela, entre 18 e 21 anos, né? Então, isso se prolonga um pouquinho mais. Né? Michel, na semana passada nós tivemos uma aula bem legal falando justamente sobre lesão de LCA em criança e adolescente, né? E aí o Diego conversou com a gente, ele disse que ele costuma usar a escala de Tanner, mesmo essa escala, na verdade ele acha que essa escala é subutilizada pelos ortopedistas pela dificuldade no exame, né? Às vezes você pegar uma adolescente, 12, 13 anos, você olhar a maturação sexual, os critérios sexuais secundários, né? Olhar pilificação pubiana, mamas, às vezes testículos, e que isso é difícil. Na coluna, por que especificamente vocês usam mais o Risser e talvez não a radiografia óssea, ou mesmo esses critérios? Por essa dificuldade no exame, tem alguma coisa que diz que um é melhor que o outro, pelo menos é mais fidedigno para acompanhar?
Então, Paulo, na verdade, assim, acho que vai muito também da expectativa do paciente. Então, é diferente. Por exemplo, uma paciente, quando ela vai numa consulta ginecológica, ou às vezes até no pediatra, ela espera que realmente ela vai fazer um exame clínico completo, já está psicologicamente preparada, né? E no ortopedista, na verdade, ela acaba indo no ortopedista, às vezes até no médico do esporte, com uma outra expectativa. Então, realmente, a gente não tem por hábito avaliar. Turner, tá? Mas a gente tem alguns parâmetros que dão uma ideia boa para a gente do pico de crescimento. Então, o que é descrito é que o estirão do crescimento, por exemplo, na menina, ele é mais ou menos 6 meses antes da menarca. Então, é importante a gente saber, por exemplo, A menarca. quando que foi a menarca, tá? Um outro fator bem fidedigno é o fechamento da cartilagem trirradiada ali na região do acetábulo. Então, isso também é o pico do crescimento. Aí a gente tem esse LICER, que tem se estudado bastante, viu, Paulo, para escoliose, em relação ao úmero, né? Então, também o tipo de fise e o fechamento da fise do úmero tem se mostrado até mais fidedigno, e os artigos mais novos aí estão falando em utilizar a fise do úmero em vez dessa escala de Richter, que é uma coisa clássica para a gente. Mas assim, Legal. a gente tem uma ideia. Na verdade, é uma junção, uma salada meio que disso que a gente usa para ver expectativa de crescimento. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Rafa, então continuando com a gente aqui, radiografia em perfil, dá para ver alguma coisa diferente? Então, pensando aí numa espondilolistese, procurando algum deslizamento vertebral, eu não vejo nada, parece que está bem alinhada. Bem alinhado, né? Então, assim, muitas vezes, né, listeses de baixo grau, lise, realmente fica um pouco difícil da gente conseguir ver nas radiografias, né? E aí aqui a gente está mostrando também uma radiografia dinâmica, e aí eu já aproveito até para falar o que o Paulo tinha perguntado. Então, a radiografia dinâmica, ela serve para dar essa ideia de movimento para a gente, tá? E, na verdade, a gente faz ela com o paciente em extensão, com o paciente em ortostase, né, em pé, com a coluna arqueada para trás, e a inflexão é com o paciente sentado e a coluna inclinada para frente. E aí a gente vai considerar isso instável, quer dizer, tem jogo entre uma vértebra e a outra, se a gente tiver um escorregamento maior do que 4 milímetros, tá, de um para o outro, ou se a gente tiver uma variação angular muito importante, tá? E isso vai variar por nível. Então, 15 graus nos níveis L1, L2, L2, L3, L3, L4, 20 graus no nível L4, L5 e 25 no nível L5, S1. Então, isso é só um critério, tá? Que a gente utiliza, que é baseado nos critérios de White Punjabi, tá? Para esse caso aqui, não tinha muito, a gente não viu nenhuma instabilidade importante, mas eu vou mostrar mais para frente um que dá para ver bem legal. Isso acho que vai dar para sedimentar bem. E aí, o que você busca ver, Rafa, nessas radiografias aqui, tá? E nas oblíquas? Então, primeiro eu procuraria algum traço de fratura, avaliaria o alinhamento. Tá. E aí, você vê alguma coisa diferente em alguma das vértebras, né? Então, eu só vou mostrar para o pessoal, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a quinta vértebra lombar, tá? Essa aqui é a quarta e a terceira. Então, a gente tenta ver aquele cachorrinho de La Chapelle. É difícil, tem que ter imaginação, né? Mas aqui seria a orelha do cachorrinho na vértebra de L4, aqui o focinho, então aqui o rosto do cachorro, aqui a patinha anterior, vai dar para ver isso melhor nas próximas imagens. E aqui é o pescoço do cachorro. Então, o pescoço do cachorro é o que mostra bem a região do istmo, né? E aí, ó, vendo essa radiografia, essa oblíqua direita, você vê alguma coisa diferente, Rafael? Comparando, ó, aqui, aqui e aqui. Muito difícil. Difícil, Caio, né? Cris, se quiserem ajudar alguma coisa. Agora ajudou bem o desenho ali, né? Agora já foi. Agora dá para ver. Então, não tem problema. Mas assim,
dá para a gente ver, então, e aí, tendo essa imagem aqui do lado, acho que a imaginação começa a desenhar um pouco melhor aí o cachorro, né? Então, essa região aqui, que a gente chama de istmo, ou pares interarticulares, então por que é pares interarticulares? Porque ela é a parte entre as articulações, entre a articulação superior e a articulação inferior, tá? E aí, quando você tem o impacto do processo articular inferior da vértebra de cima nessa região, que é uma zona de fragilidade, você pode, depois de um tempo, né, você tem aquela alteração do turnover, do metabolismo ósseo, né, você está dando aquele estímulo, isso vai afilando, até que pode fraturar. Tá? Então, a gente viu aqui do lado direito, dá para ver, fica mais evidente a fratura, mas lembra que na história o lado esquerdo dele era o mais sintomático. Tá? E tudo bem, as radiografias são mais difíceis, né? E o que você pediria de outros exames aí, Rafa, para te ajudar? Daria para pedir uma ressonância, uma tomo. Tá. E você imagina o quê? Qual que vai ser a vantagem da tomografia e qual que seria a vantagem da ressonância? O que a tomografia vê muito bem? Que na ressonância a gente vai conseguir ver também a parte mais muscular, né? Sim. Então, o que acontece? Pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, se tivesse alguma compressão nervosa, também daria para ver bem. Legal. Desculpa. Então, assim, pensando em espondilolise, espondilolistese, a tomografia ela vê super bem a parte óssea. Então, isso que a gente tem tido dificuldade aí para ver na radiografia, você vai ver que na tomografia vai ser muito mais claro. Tá? E a ressonância é o que você falou, ela vê bem partes moles, tá? Então, ela vê se você tem alguma compressão nervosa e, principalmente, a gente precisa diferenciar casos crônicos de casos agudos. Então, você vai ter o paciente que vai chegar para você que tem 25, 30 anos de idade e teve uma espondilolise, uma espondilolistese lá quando ele tinha 15 anos, e aí agora ele está tendo um episódio de lombalgia e você pede a radiografia ou você pede a tomografia, você vê uma lise ou vê uma listese. E aí, como que a gente sabe que isso é uma coisa aguda ou que isso é uma dor lombar num paciente que já teve uma lise ou uma listese antiga? Então, a ressonância ela mostra o edema nessa região e aí ela pode falar a favor de ser mais agudo. Então, é uma mistura, né? Para a gente saber se é uma coisa aguda ou crônica, a gente tem que ver. Na tomografia, a gente até pode ver uma esclerose, tá? Em casos mais crônicos. Nas ressonâncias a gente vê edema e também o tipo de dor, tá? Então aqui, ó, a gente tô mostrando aqui a tomografia, você vê como a tomografia ela é um pouco mais fácil de ver. Alguém quer falar da tomografia aí, Cris? Oi. Oi, Cris. Dá uma olhada aí. Ó, a gente está vendo aqui, Cris, cortes, aqui é o corte mais à esquerda, né? Então são cortes paramedianos. Então a gente precisa procurar essas imagens. Uma coisa que a gente fica muito focado, e às vezes até os laudos são muito focados, é na parte discal. Então a gente sempre olha uma tomografia, uma ressonância, a gente está olhando aqui, quer ver o disco, quer ver se tem hernia de disco. Mas é super importante a gente ver essa parte, ó, das articulações, tá? Então aqui, ó, a gente está vendo o quê? Essa vértebra L5, ó, processo articular inferior de L5, processo articular superior de L5, processo articular inferior de L4, superior de L4, tudo isso do lado esquerdo e do lado direito também, mesma coisa. Processo articular inferior de L5, istmo de L5, e aqui L4. Então, o que te salta os olhos aí? Você acha que é mais fácil ver a parte óssea em tomografia, Cris? Na teoria teria que ser, né? Mas eu não sei, a gente acha que nessa parte de ortopedia é muito mais acostumada a ver ressonância, né? Mesmo pensando na parte óssea. Aqui, talvez, nessa segunda imagem, parece que tem aqui que apontar, né? Mas é aí onde você tá mesmo, aí. É o que me chamou mais a atenção. Tá. Nessa imagem aqui, te chama alguma coisa a atenção também? Só que você apontou aí, mas não tinha... Não, isso aí a gente precisa acostumar bem os olhos, tá? Mas assim, então a gente vê o quê?
que a gente já tem uma fratura da pars de L4 à direita, já com esclerose, com traço bem definido, e do lado esquerdo, isso é uma coisa mais inicial, né? E engraçado que na história, realmente o sintoma ele estava mais do lado esquerdo. Tá? Então aqui a gente vê também na tomografia, tá? E o que é interessante também, no corte axial, a gente tem uma coisa que a gente chama de sinal da dupla faceta. Por quê? Porque você está cortando aqui, aí você chega aqui, você vê a faceta, o corte da faceta articular. Aí você sobe um pouquinho mais, você vai cortar a lise, o traço de fratura. E aí ele vai parecer uma faceta também, mas é uma faceta que está muito perto da outra, não é a faceta do nível de cima. Então a gente chama de sinal da dupla faceta, tá? Uma coisa que é um clássico aí da espondilolise e espondilolistese. Esse exame aqui é bem legal, tá? Então eu estou mostrando para vocês primeiro todos os exames, tá? Que é a cintilografia, ela consegue mostrar para gente o metabolismo ósseo daquela região, o turnover ósseo daquela região. E aí ele vai estar aumentado se a gente tiver uma fratura ou se tiver para acontecer uma fratura por estresse, então você vai ter o metabolismo ósseo aumentado ali na região, e isso corresponde muito à clínica do paciente. Então você vê que todos os exames que a gente viu até agora, tomografia, ressonância, dava para ver pior o traço do lado direito, e a dor dele é pior à esquerda. E aí a gente vê que, na verdade, aqui o metabolismo ósseo ele está mais ativo à esquerda. Ou seja, isso leva a gente a pensar o quê? Que a direita ele teve uma fratura, tá? E que a esquerda, isso está fraturando, é um processo que está super recente. E aí esse SPECT-CT, ele mistura a tomografia com a cintilografia, e aí ele dá essa imagem bacana aqui pra gente. Tá? Então a gente tem aqui mostrando, né, hipercaptação, né, perto da região do processo transverso de L4, né, então, que veio na cintilografia, mas a gente sabe que é a região da pars ali. E aí, essa ressonância aqui, Cris, então você acha que é mais fácil ver as coisas na ressonância ou na tomografia, olhando aqui? Fechado o áudio. Agora comparando assim, depois parece que assim, realmente a fratura fica mais fácil na tomografia, né? Mas esse é um corte axial, né? Esse é o sagital. Perdão, falei errado. Sagital. Tranquilo. Deixa eu ver, peraí. Um T2, né? Oi? Parece um T2, né, Michel? Corte sagital. Corte em T2. Tem um pouco de edema aqui, né? A nível de edema ósseo. A nível de... Isso, exatamente. Aqui, talvez aqui também, né? Tá. Legal. Mas não dá pra... eu não vejo traço. É difícil, Cris. Não é uma coisa que está brilhando, não. Não se sinta mal. A gente sabe que isso é... Exato. Não, é desafiador para todos, tá? A gente é um pouquinho mais treinado, mas a gente sabe que é difícil. Não, é muito difícil e, na verdade, assim, a tomografia para ver o traço da fratura, ela é bem mais fácil do que a ressonância. A ressonância, às vezes, você não vê, então você vê algum edema. Agora, o que é importante a gente ter também como conceito é que, assim, a gente vê aqui tá branquinho, né? Então, a princípio, não tem um edema. Para a gente confirmar que isso realmente é um edema, a gente teria duas formas, tá? A gente teria que ver a ponderação em T1, e aí se isso tiver ISO ou hipo em T1, a gente considera um edema, porque se isso estiver brilhando em T1 também, é uma degeneração gordurosa, tá? Esse branquinho. Ou então, o que é mais fácil é ver o STIR, né? Que é aquele T2 com saturação de gordura, que aí tudo que brilha realmente é líquido e é edema. Tá? Mas a princípio a gente vê aqui que tem alguma coisa em L4. Tá? Não dá para ver muita coisa diferente no axial, mas a gente vê que não tem hérnia, que o canal está livre, não tem compressão neural. Essas coisas também é importante, às vezes a gente vê o que não tem, né? não só o que tem. Tá? E aí, então, Cris, qual que seria o diagnóstico aí que você ficaria? É espondilolise ou é espondilolistese? É uma espondilolise bilateral que ele tem, né? A direita e a esquerda. Perfeito. De que vértebra? L4. Tá ótimo. Tá. Então, assim,
um dos objetivos realmente é esse, a gente diferenciar bem. Então, a espondilolistese é uma coisa que é até mais radiográfica, tá? Que a gente vê. Então, ela é a translação da vértebra no plano sagital, tá? Da vértebra superior em relação à inferior. Ela pode ter várias causas, tá? Uma das causas dela é a espondilolistese lítica ou ístmica, que é por conta da fratura da pars. Então, assim, a gente vê o quê? Que a vértebra, ela tem um mecanismo de gancho entre o processo articular superior da vértebra de baixo com o processo articular inferior da vértebra de cima. Aí o que acontece? Se você tem que empurrar, por exemplo, essa vértebra aqui, ela não vai, porque ela está travada pelo processo articular superior da de baixo. Agora, se isso aqui está fraturado, o que acontece? Ela vai e a parte de trás fica. Então, fica um pedaço da lâmina, fica o processo espinhoso e fica o processo articular inferior. Mas a partir do istmo, tudo anda. Então, essa aqui é uma das causas de listese, talvez a causa mais comum, que é a listese ístmica. Tá? Então, só para a gente entender, quando a gente vai falar de espondilolistese, toda aula eu gosto de começar com essa classificação, que é a classificação etiológica, tá? De Wiltz, Newman e McNabb. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, você pode ter uma listese de causa displásica, que é a que pega criancinha pequena. Então, na verdade, assim, você tem uma insuficiência desse mecanismo gancho por uma alteração morfológica congênita. Tá? Isso costuma aparecer muito mais cedo do que as espondilolisteses ístmicas. Quando a tipo 2, que é a ístmica, ela mostra o escorregamento, né, da vértebra por conta de alguma lesão da pars. Então, ou a pars está alongada, ou você teve uma fratura por estresse da pars, ou você teve um trauma que fraturou a pars. A degenerativa é por conta de desgaste na articulação, você também perde esse mecanismo gancho. A tipo 4, ela é a fratura aguda de qualquer outro lugar que não a pars, que possa levar a uma espondilolistese. E a tipo 5, ela é a patológica. Então, eu até vi que o Flecha está online aqui, né? E aí eu lembro, quando eu era R3, o Flecha me ensinou um mnemônico aí. Você está me ouvindo aí, Flecha? Tô ouvindo aqui, o Michelzinho, excelente aula, viu? Tudo bem? Eu Você lembra não o lembro. mnemônico que você me ensinou quando a gente estava no Me R3? relembra aí. Hã? Me relembra aí o mnemônico, que eu não lembro. Você me ensinou. É aquele This is the Trap, né? Que é a displásica, ístmica, degenerativa, traumática e patológica. Então, esse é um mnemônico que a gente usa para decorar isso aí para as provas da SBOT. Então, são as causas aí de espondilolistese. Passou na prova e esquece, né, Flecha? Isso aí. Não usa no dia a dia, a gente acaba Mas agora perdendo. eu lembrei. Boa, boa. Então a gente tem essa classificação e tem a classificação de Myerding, que é a que vai dar o grau de escorregamento. Então, até 25% é uma grau 1, entre 25% e 50% grau 2, maior do que 50% a gente já chama de listese de alto grau, já seria a partir do grau 3, maior que 75% grau 4, e quando a vértebra escorrega totalmente ao grau 5, que é a espondilopitose. Tá? Por que isso acontece? Então, e por que isso está super relacionado com o esporte? Então, assim, tem uma tríade que vai gerar essa espondilolise e depois, eventualmente, espondilolistese. Então, o movimento repetido de flexo-extensão e rotação da coluna, ele vai forçar essa região do istmo, tá? O biotipo, então, um biotipo cisalhante com uma lordose aumentada também vai favorecer as lises e as listeses, tá? E o istmo, que é essa região da vértebra, ela é uma zona que ela é biomecanicamente frágil por dois motivos. Primeiro, que é onde fica batendo mesmo o processo articular inferior da vértebra de cima. E segundo, que é uma zona de transição, é uma zona de cartilagem hialina entre os núcleos de ossificação da coluna. Então, aquilo vai ossificar depois, né? Então, é uma zona de fragilidade. Então, a gente tem o gesto esportivo, o movimento repetido, a morfologia, né, o biotipo do atleta e a coluna imatura, tá? Então essas são as três coisas. E aí aqui esse videozinho aqui, ele é legal que ele mostra um pouco, né? Como que isso vai acontecendo. Então você tem aí a flexo-extensão repetida, a rotação, e olha como é fininho o istmo, né? Então uma hora ele pode fraturar. Fraturou, espondilolise.
fratura bilateral, escorregou, espondilolistese. Tá? E aí, assim, Michel, pode falar. aqui eu acho que talvez merecesse uma consideração. Quando a gente fala muitas vezes em fratura, as pessoas tendem a pensar em alguma coisa traumática, né? Se a gente for pensar nesse tipo 2, é muito mais uma sobrecarga, seria um mecanismo muito mais próximo de uma fratura por estresse do que traumática. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, que às vezes a gente fala fratura, muitas vezes, às vezes quem não é ortopedista fica pensando num trauma, numa queda, e geralmente não é isso, não é? É uma sobrecarga, né? É um acúmulo realmente de movimentos, correto? Tá perfeito. Por estresse. Então, na verdade, assim, aquilo vai afilando, né? Quando você começa a ter impacto, você tem aquele distúrbio do turnover ósseo, e aí você começa a ter menos formação óssea e mais catabolismo, até você afilar isso e acabar fraturando, né? Então, muitas vezes, isso aí é interessante até você falar, Paulo, porque quando a gente for ver a parte de tratamento, o que acontece? Muitas vezes, esse atleta ele começa a ter sintoma e começa a ter dor antes de ter a fratura. Então, se você pega isso, quando você está numa fase de edema ainda, que não teve uma fratura completa, aí a chance é maior de você afastando o atleta, imobilizando, deixando um colete, disso consolidar, tá? A partir do momento que você já tem um foco de pseudartrose, um foco de fratura bem definido ali, é muito difícil você ter a consolidação dessa fratura só imobilizando, tá? Depois a gente vai ver que consolidar ou não, né, ter isso, uma consolidação óssea ou ter uma fibrose, clinicamente não vai fazer tanta diferença, tá? Mas é importante, e mais alguns slides para frente eu vou mostrar para vocês isso. Tá? O quadro clínico, vão ser duas manifestações principais. Então a gente vai ter dor lombar, tá? Inicialmente dor lombar, que é pior a extensão e a rotação, então tem aqueles testes, tá? E a listese, ela está relacionada, então, com essa instabilidade e a sobrecarga. Então, a dor lombar, por quê? Porque você tem esse foco de edema, de inflamação aqui, tem um processo quente, um processo inflamatório ali quente, e aí você está movimentando e isso tem um jogo, tem uma instabilidade, e a dor lombar está relacionada a isso, tá? Então aqui, ó, que eu ia mostrar até para vocês, essa aqui é uma listese já de alto grau, tá? Então aqui ela já chega a ser uma listese grau 3, né? Ela já tem mais do que 50%, e aí a gente vê nas dinâmicas aqui o quanto ela acaba até escorregando mais, tá? Do que em extensão para flexão. Tá? Então, isso é uma das coisas, essa instabilidade é uma das coisas que leva à dor lombar. Tá? Outras características do biotipo do paciente também vão favorecer as listeses a progredirem mais. Então, assim, se a incidência pélvica, se ele tiver uma antiversão pélvica grande, ele vai ter uma tendência a ser mais cisalhante. Se o corpo de L5 for meio trapezoidal, ou seja, o muro posterior for menor do que o muro anterior, também tem uma biomecânica favorável para essa vértebra ser cuspida ali para frente, né? Se S1 for cupuliforme, também isso tem uma biomecânica favorável. Então, tudo isso influencia para ver se a gente vai ter mais ou menos progressão, tá? Em relação à dor irradiada, o que vai acontecer? Normalmente, a compressão radicular ela vai se dar na lateral, no forame da vértebra, tá? Então, o que acontece? Normalmente, esse forame ele tem um formato de gota invertida. Então, é um forame redondinho assim, tá? E aí, o que acontece? Quando você tem esse escorregamento, esse forame ele achata, ele fica assim, e aí você tem a raiz do nervo. Como normalmente isso aqui é entre L5 e S1 e aqui passa a raiz de L5, a raiz de L5 normalmente é a mais acometida. Então, por isso que a gente vai ter tanto dor lombar quanto dor radicular, dor irradiada, a gente pode ter os dois, tá? Nesses quadros aí de espondilolise e espondilolistese. Então, alguém quer fazer algum comentário aí, tirar alguma dúvida? Doutor, esse, no caso, só vai aparecer a listese quando faz a dinâmica? Ou não necessariamente o paciente precisa fazer o movimento para aparecer o escorregamento? Não. Na verdade, assim,
Então, a listese vai depender do grau, porque assim, você pode ter, a maioria das listeses, elas são de baixo grau, quer dizer, então é uma listese grau 1, às vezes no máximo grau 2, é difícil ter listeses, né, de alto grau. E às vezes isso já vai estar na radiografia, tá? Às vezes você vai ter uma listese grau 1, que ela pode piorar um pouco nas dinâmicas. Então, você pode ter de tudo. Você pode ter desde aquela listese que só lise, como desse caso, desse menino. Ele tinha uma lise e não tinha nas dinâmicas nenhuma alteração que chamasse muita atenção. Como você pode ter, por exemplo, uma listese que seja grau 1 e que piore na dinâmica, tá? Ou você pode ter uma lise que na dinâmica vira uma listese. Então, você tem todas as situações. Tá? Por isso que a gente, quando tem lise, faz parte da propedêutica radiológica e a gente também pedir as dinâmicas. Tá bom, obrigado. Michel. Opa, fala, Alberto. Tudo bem? Desculpa incomodar aí. Em primeiro lugar, te dar os parabéns. Eu estou aqui na universidade, estou aqui na medicina esportiva, e eu acho que é muito legal essa apresentação sua mostrando espondilólise e espondilolistese, porque isso é uma dificuldade para todos nós, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: não é fácil de ver realmente essas alterações no início, principalmente a espondilólise. Antigamente, o pessoal falava de fazer atomo com Gertler invertido, coisa do tipo. Como é que a gente pode maximizar, para quem não é especialista em coluna, como você, para a gente ter essa visão um pouco mais fácil da espondilólise numa fase que não escorregou ainda? Tem alguma coisa assim de pedir cortes mais finos? O que a gente poderia fazer para facilitar a nossa avaliação? Eu acho que tem sim, Albertão. Na verdade, o que acontece? A gente sempre fala em relação ao excesso de exames, a gente pedir ressonância para toda dor na coluna, né? Mas assim, eu acho que tem que ter uma consideração relacionada a isso. Então, assim, em casos atípicos, por exemplo, então você tem uma dor lombar num atleta, ou você tem uma dor lombar numa criança, então são casos atípicos. Para esses casos, eu acho que vale a pena, tem que pedir a ressonância. Tá? E aí, assim, no consultório, você pedindo a ressonância, às vezes você consegue detectar bem precoce um edema nessa região, ou na região do pedículo, ou na região da pars, e aí isso vem descrito no laudo, tá? E esse edema é um sinal de alerta para a gente entender que realmente tem uma sobrecarga ali. Se a gente não afastar, isso vai virar uma fratura por estresse, né? Então, assim, eu acho que uma ressonância de boa qualidade consegue pegar, tá? Então, assim, tem que ser boa qualidade, tanto de imagem quanto de laudo, tá? Porque não é só nós, ortopedistas, médicos de esporte, que focamos mais nessa parte aqui. Dependendo do lugar que a ressonância for feita, às vezes ele vai laudar só a região, o disco tem isso, tem aquilo, e não vai laudar o edema na parte posterior, tá? Então, eu acho que assim, a ressonância num lugar confiável, com imagem e laudo bom, isso vai aparecer, vai mostrar. E também, assim, para ver defeitos ósseos, acaba sendo a tomografia o melhor exame, e para ver se é aguda ou crônica, a ressonância acaba mostrando mais. Então, assim, quando chega no consultório e é uma suspeita, eventualmente, se tem uma ressonância muito boa, ela resolve tudo. Se tem só a ressonância e não dá para ver direito o traço da fratura, às vezes, mesmo sendo uma criança pequenininha, tudo, a gente precisa complementar com a tomografia, né? Não é o que a gente gosta mais de fazer, né? Irradiar as criancinhas, mas a gente precisa fazer a tomografia pede com cortes finos, como é que você sugere? Então, normalmente, assim, o protocolo com cortes finos, ela vai ver melhor. Na verdade, o corte muito grosso, ele tem aquele risco de comer bola, né? De repente, ele pegar um dos cortes que ele pular justamente o local onde tem a fratura. É uma coisa rara, porque a fratura pega toda a extensão da pars, né? Então, teria que ser um corte muito grosso a ponto de não pegar a pars inteira, né? Mas realmente uma tomo com cortes finos, com certeza ela dá mais detalhes. Então, uma ressonância com uma boa qualidade, uma tomo com cortes finos, isso tudo vai ver e sempre suspeitar, aquela tríade. Então, assim,
atleta, jovem com dor na coluna. Isso é super importante a gente ter sempre como suspeita, né? E ainda mais se tiver um biotipo com lordose um pouquinho mais aumentada. Michel, ainda existe espaço para cíntilon? Alguma indicação que você iria, pelo menos no tipo 2, ou assim, uma coisa para atleta, pensaria na cíntilon, ou com uma ressonância de boa qualidade, você já acaba tendo essas informações muito mais detalhadas do que a gente veria na cíntilon? Eu acho que hoje em dia com a ressonância você consegue ver, Paulo, porque a cíntilon também é um exame que é um pouco mais invasivo, tudo. Para Ela dá adolescente ainda, né? Complicado. e ela dá uma ideia ótima. Você vê que eu quis colocar esse caso porque ele tem todos os exames para a gente ter uma olhada. Então, por exemplo, o SPECT-CT, né, que é a fusão da tomo com a cíntilo, putz, o exame que você vê parece que está pegando fogo ali no local onde ele tem mais dor. Então, assim, ele vai dar a melhor ideia da clínica mesmo, né? Você vê que, por exemplo, no caso que a gente mostrou, o edema está até um pouco maior no lado esquerdo, no lado direito, que não é o lado que ele tem o sintoma que tem a fratura mais aguda. Mas uma boa ressonância resolve o problema. Perfeito. Beleza? Então, assim, essa dor irradiada ela vai estar relacionada. Então, aqui dá para ver muito bem, né? Qual que é o formato do forame e o que acontece com o forame, né? Ele achata quando você tem o escorregamento, tá? E aí, então, a gente tem os exames diagnósticos, então a gente já mostrou, o cachorrinho de La Chapelle é sempre legal ver, sempre legal lembrar, é uma coisa que cai em prova, e é um mnemônico que a gente tem para entender o que é o istmo e por que ele fratura, tá? A radiografia dinâmica a gente já viu bem aqui, então você consegue ver realmente uma progressão da listese. Tá? A gente já considera, por exemplo, listeses de alto grau, a partir do grau 2, já são listeses que são consideradas instáveis, né? E aí a gente vai ver isso na parte de tratamento. Tá? A radiografia panorâmica, aqui eu também vou parar um pouquinho, que é super interessante, porque ela vai dar uma ideia do quanto essa listese ou essa lise está impactando no equilíbrio sagital desse atleta ou desse paciente. Tá? Então, na verdade, assim, listeses de alto grau, o que você está fazendo? Você está desviando esse eixo para frente, né? Então, esse equilíbrio sagital ele pode estar positivo. E muitas vezes o paciente ele vai precisar usar mecanismos compensatórios, tá? De extensão da coluna, depois de retroversão da bacia, e aí até flexão dos quadris e dos joelhos, extensão do tornozelo, para conseguir se manter no eixo. Tá? Então, listeses de alto grau vão afetar o equilíbrio sagital. Tá? A tomografia a gente já falou bastante, é um exame que vê bem a parte óssea. Você vê a cistose aqui na região do traço, o SPECT-CT, que é a mistura da cintilografia com a tomo, e a ressonância, que dá uma ideia de partes moles e de edema para ver se isso é agudo. Tá? Então, tá bom. Vamos ver. Tem mais alguém aqui para falar de tratamento com a gente? Quem que tá mais aí da medicina esportiva? Ou se tiver alguém da ortopedia também que quiser falar um pouquinho? É para estar todo mundo, menos a Nicole. Que a Nicole está no ambulatório. Marina tá aí? Oi, tô aqui, doutor. E aí, Marina? Então, fala pra gente, como que você imagina tratar, por exemplo, esse paciente do nosso caso aqui? Você acha que a gente faz? Afasta do esporte, opera, dá só uma medicação e segue os treinos? Como que você imaginaria tratar um atleta que a gente diagnosticou aí, a princípio, uma lise mais aguda do lado esquerdo e já mais crônica do lado direito? O que você faria com esse atleta? Eu acho que no começo, como ele tá com dor, pode ir passar um anti-inflamatório e começar com uma fisioterapia, né? Pedir avaliação da fisio e começar uma fisio bem direcionada para essa parte da coluna, com bastante fortalecimento de core e das musculaturas acessórias ali da paravertebral e tudo mais. E, por enquanto, essa questão do afastamento, acho que teria que pelo menos diminuir afastar, eu não sei, mas diminuiu a carga de treino, que ele treinava bastante, né? 5 horas por dia. Então, nesse começo aí, dá uma diminuída. Você acha que você consegue pegar um atleta profissional que treina
5 vezes por semana, 6 vezes por semana e dar uma diminuída, É complicado. é complicado, né? Então, assim, como que a gente trata? A gente pode ter muitos desses casos, tá? Chega a ter uma incidência até de 2/3 dos casos serem assintomáticos. Então, se você fizer uma triagem com atletas, você pode ter uma incidência aí de até 2/3 dos casos que tem lise são assintomáticos, tá? E aí você pode ver edema, os sinais de esclerose, né? Então, na verdade, só esclerose na tomografia fala a favor de ser alguma coisa antiga e sem edema, tá? E aí, se o atleta é assintomático, segue o jogo, tá? Sempre é um atleta que você vai ter que ficar de olho, ele vai ter que ter um fortalecimento do core um pouquinho mais especializado, mas é uma coisa que costuma ser tranquila, tá? Você tem muitos atletas que têm esse tipo de lesão, a espondilolise, e que jogam, fazem o esporte normal, não tem nenhum, o desempenho não está prejudicado. Agora, atletas sintomáticos, né, com espondilólise ou espondilolistese, então você diagnosticou, esse cara foi no seu consultório, ele tem edema, tem dor e você acredita que aquilo é realmente da lise. Então, na verdade, assim, a gente tem que afastar. Não tem jeito, tá? Esse atleta, ele vai ter que botar na cabeça que para ele se curar disso, pelo menos 12 semanas ele vai ter que ficar afastado se ele for um atleta profissional, tá? Então, como que é isso? A órtese, no início, ela é opcional, na verdade, durante o tratamento todo ela é opcional. Mas o que acontece? Se você estabilizar um pouco a região lombar e evitar esse micromovimento, dá um conforto para o paciente. Então, eu lembro que eu tratei uma menina que era super pequenininha, acho que ela tinha 9 anos aí, montava, acho que o Alberto esse caso. E ela era tão magrinha que a gente não tinha nem colete de put para ela. Então, a gente acabou pegando uma cinta elástica, né? E aí a gente conseguiu, com a cinta elástica, estabilizar um pouco a região lombar e isso deu um conforto para ela, né? Além da medicação. Então a gente precisa, na verdade, de 2 a 4 semanas para esfriar o processo. Então não adianta eu pegar esse atleta com uma baita dor aguda e querer falar, não, vamos fortalecer, vamos já... Então, assim, precisa esfriar o processo, tá? Isso demora mais ou menos umas 4 semanas. Então, Era atleta do que mesmo, Michel? O que ela era? Ela montava, né, Alberto? Ela montava. Isso mesmo. Uma menininha bonitinha, tinha 9 anos, super pequenininha, e já tinha essa lise. E aí, então o que acontece? Se você afastar e deixar esse processo esfriar, aí você consegue, a partir de 4 semanas, começar a tratar muito melhor, começar a fazer já um fortalecimento estático do core. Então, eu lembro, ainda falando desse caso, que essa paciente, ela chegou no consultório, ela estava até mal-humorada, assim, estava brava, porque estava com dor, na primeira vez que ela veio. E aí, a gente colocou, né, deu as medicações, afastou, deixou ela quietinha, e aí, quando ela voltou 4 semanas depois, ela já estava brincando, já estava dando risada, né? Então, porque estava sem dor. Então, assim, é muito importante esfriar o processo, tá? Durante mais ou menos 4 semanas. Aí, a partir daí, não dá para... Beleza, melhorou um pouquinho a dor, vamos voltar para o treino 5 vezes por semana, tá? Precisa realmente seguir todo esse processo. Então, fortalecer a parte estática do core, aí por mais ou menos umas 4 semanas. Aí você já passa para exercícios um pouco mais dinâmicos, depois gesto esportivo, treino com carga, e aí sim retorno ao esporte. Não sei se tem alguém da fisioterapia que quer comentar um pouquinho essa parte do tratamento conservador. Não sei se tem alguém online aí ou qualquer outra pessoa que queira fazer algum comentário. Enquanto a gente espera, Michel, você usa corticoide também nessa fase inicial? Eu uso, não muito em atleta muito jovem, assim, né? Mas em atleta um pouco mais velho, bom e velho de Prospan, dá uma boa de uma ajuda. Bom dia. Bom dia, quem fala? Vamos lá. Luiz, fisioterapeuta. Fala, Luiz. 7, turma 99. Maravilha. Então, é que todo mundo fala do core, mas tem que lembrar que quando a gente faz agachamento, também tem que, dependendo da carga, o core vai ter que ser ativado. Quando a gente faz uma barra, então o core também vai ser ativado. Então, eu acredito que nessa parte de fortalecimento não focar também só apenas esse de solo,
que são aqueles tradicionais que a gente vê aí nas imagens, né? Então, sempre também dá um fortalecimento quando permitido o processo de dor com exercícios funcionais, porque é um atleta. Então, para também não perder muita massa muscular, tudo respeitando a biomecânica, né? Legal, perfeito, Luiz. Depois fica com a gente, vou te mostrar depois a fisioterapia dele. Eu tenho alguns vídeos aí e acho que é bem isso que você falou mesmo. Ô, Michel, deixa eu perguntar uma coisa. Voltando Lógico. um pouco naquela ideia que o Paulo salientou e você confirmou aí de ser uma lesão mais de sobrecarga e uma fratura de estresse, vocês ficam preocupados nesses pacientes de fazer uma avaliação metabólica, dosar vitamina D, essa parte, como que vocês conduzem nesses casos de lise aí? Então, normalmente, Flash, não é de praxe a gente fazer essa avaliação metabólica. É diferente, porque a gente não encara isso, por exemplo, como uma fratura por estresse da tíbia, né? Então, assim, eu vou até pesquisar, ver se tem algum trabalho falando, relacionando vitamina D ou alguma alteração metabólica com fratura por estresse da pars. Mas, a princípio, é uma coisa que é mais mecânica mesmo, é mais relacionada com isso. Gesto esportivo, biotipo favorável e coluna imatura. Tá? Porque é muito difícil, por exemplo, você vê esses atletas jovens, é difícil você ter algum distúrbio metabólico neles. Né? Então, não é uma coisa que se fala muito, como na tríade da mulher atleta, por exemplo, parece ser outra fisiopatologia, mas realmente eu fico te devendo aí, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada a mais nisso aí. Ô Michel, complementando isso daí, também respondendo um pouquinho ao Flash, o que eu tento fazer é conversar com os técnicos, né? A maioria dos casos que eu tenho de listese, eles são em ginastas, são meninas muito jovens, e o que a gente vê, a ginástica, ela tem como característica essa especialização muito precoce. E a gente vê que muitas vezes esse treino, ele está realmente excessivo. Então, acho que não adianta, às vezes, a gente falar de fisioterapia, falar de medicamentos, se a gente não conseguir mostrar para o atleta, para a família e até mesmo para a equipe onde ela treina que isso está sendo excessivo, né? Eu também, assim como você, nunca vi nada que me levasse a pensar em causa metabólica. Certamente existem essas causas, mas o que eu identifico realmente são meninas fazendo assim muitas horas de treino e um treino muito intenso. Então, eu acho que realmente essa sobrecarga, se a gente não controlar essa sobrecarga, nenhum tratamento realmente vai ter efeito. Eu acho que esses esportes artísticos, né, a ginástica, dança, até patinação artística, esportes que você tem muita elasticidade, então já é um biotipo que tem um arco de movimento maior, que já tem mais elasticidade, então isso acaba sendo um fator de risco. A gente tem uma incidência maior, né? Normalmente são meninas muito pequenas e o que chegam ao extremo do arco de movimento, né? Então acaba sendo um fator de risco mesmo. Tá? Para a gente indicar tratamento cirúrgico para esses atletas, a gente tem que ter ou déficit neurológico. Tá? Então, esse déficit neurológico, normalmente, ele é pela compressão. Às vezes, você pode ter uma hérnia de disco associada com a listese. Quer dizer, então, você teve aquele deslizamento e aí o disco acabou migrando para dentro do forame. Então, se você tiver um déficit neurológico importante que não responda com tratamento clínico, também é uma indicação já cirúrgica. Tá? Lembrar, então, a gente precisa falar bem das urgências. Então, o que seria uma urgência? Um atleta desse ter uma perda de força muito importante, tá, nos membros. Então, isso a gente suspeitaria de uma compressão nervosa muito importante. Então, seria um caso de urgência. Tá? E a própria síndrome da caldequina, se você tiver uma listese de alto grau, você pode, por esse mecanismo, guilhotinar, né, a caldequina no canal e também gerar um déficit neurológico importante. Então, como urgência, o principal seria esse déficit neurológico, principalmente déficit motor, tá importante. Então, esses casos aí vai para um socorro interna, investigar melhor, porque não dá para bobear no tratamento. Tá? Listeses de alto grau, ou seja, acima de grau 2, já são de tratamento cirúrgico. Tá? E a gente fala em falha do tratamento conservador por pelo menos 6 meses. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar uns trabalhos aqui, a grande maioria dos casos,
o tratamento clínico ele vai super bem, tá? Agora, esses casos que a gente acabou de falar vão precisar de indicação cirúrgica, tá? E quando você tem falha por pelo menos 6 meses. Uma outra coisa que é interessante, que a gente usa e que tem resultado, são as infiltrações. Então, assim, antes até de indicar um tratamento cirúrgico, com descompressão, tudo, se eu puder, eu acabo indicando uma infiltração de corticoide local com anestésico. Acho que você infiltrar ali, você consegue diminuir aquele processo inflamatório. Então, se não tem um déficit motor muito importante, eu acho que você consegue sair da fase aguda. Mesmo em adolescente, Risser 3, Risser 4, você infiltra, tem umidade? Normalmente, como é que você faz para fazer a infiltração? Então, eu acho que assim, normalmente os adolescentes, eles vão muito bem com tratamento clínico. Você precisa só ajustar a dose, tá? Se for infiltrar, colocar uma dose menor de corticoide, tá? Uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, a gente infiltra aqueles corticoides particulados, né? Que é a triamcinolona e o depomedrol. Então, normalmente, os pacientes adultos, o que você vai infiltrar, você vai com a agulha até lá embaixo, quase encostando no osso. E aí você tem uma capa grande de músculo até você chegar no tecido de pele subcutâneo. Então, isso normalmente nunca dá problema, tá? Agora, atleta menor, mais novinho, magrinho, tem que tomar muito cuidado, porque o Transil, ele acaba inibindo o colágeno, né? Então, às vezes você pode ficar, a gente já viu casos aí de atleta ficar com mancha na pele, hipopigmentação aí por conta do corticoide e até a pele um pouco mais afilada, né? Então, só tem que tomar cuidado com isso. O Renan, que é professor aqui da Unifesp na Baixada, ele é professor de educação física, educador físico, e ele trabalha com Pilates também. E ele pergunta aqui, com relação ao Pilates, em que fase que você colocaria, como é que você faz, como é que você vê essa contribuição do Pilates, talvez numa fase um pouquinho mais avançada, Michel? Eu acho que está perfeito. Assim, na prática, a gente vê não só, né, atleta profissional, mas muito atleta amador que tem esse tipo de lesão, né? Desde corredor, nadador, cara que gosta de jogar vôlei, jogar futebol uma vez por semana, enfim. Então, o que acontece? O Pilates a gente acaba deixando como manutenção depois que a gente tirou esse paciente da fase aguda. Ele saiu da fisioterapia. Então, assim, talvez para poder jogar o futebol dele 2 vezes por semana, ou para poder fazer atividade, ou jogar o tênis também, que é muito comum a espondilolise no tênis também, para poder fazer isso, ele vai precisar também fazer o Pilates. Então, assim, realmente não é só o core que precisa estabilizar, isso tem também uma parte muito importante de alongamento, aí de isquiotibiais, a parte funcional, ilipsoas, movimentação, tudo que ajeita a postura, tá? Mas eu acho que o Pilates ele contempla muito bem isso, tá? Tratamento cirúrgico. Então a gente tem 2 modalidades principais. Quando a gente tem um escorregamento até grau 1 e o disco tá legal, a gente pode tentar curar e tratar a pseudartrose, tá? Então isso seria uma osteossíntese da pars. Que é o quê? Você ir lá onde está a fratura, você abre, cureta ali, como se fosse uma pseudartrose de antebraço. Você cureta, coloca enxerto e estabiliza com parafuso. Eu vou mostrar as técnicas depois. E aí, isso seria uma osteossíntese. A vantagem disso é que você não funde um segmento, né? Então, você ganha mobilidade, tá? Agora, se você já tem um acometimento discal, é uma listese acima de grau 1, a faceta articular já não está legal, na verdade, assim, já não é um nível que está funcionando legal. Então, assim, às vezes a gente tem muito preconceito, muito medo, cirurgia de artrodese. Na verdade, assim, muitas vezes, a artrodese, a gente não é para todos os pacientes, mas se você tem um nível que está muito degenerado, a artrodese acaba salvando o paciente. Por quê? Porque se ele está com esse nível ruim, ele já não está funcionando bem e pela dor ele está impedindo os outros níveis de funcionar bem. Então, se você fizer uma artrodese respeitando os princípios biomecânicos, ou seja, tentando manter a lordose, não retificando a coluna, você não vai ter tanto degeneração do nível adjacente e isso vai fazer bem para o paciente. Então, principalmente em L5, S1, quando você tem um disco alto, a gente costuma usar aqueles cages, tá? Que são os calços
que dão um suporte anterior aqui, tá? Então a gente chama isso de artrodese intersomática, que é a artrodese entre os corpos vertebrais, tá? E aí aqui a chance de consolidação ela é bem maior, porque você tem um leito de artrodese maior, você consegue ganhar altura, tá? E você dá um suporte anterior. Então, quando o paciente tem um biotipo muito cisalhante, ou essa listese é uma grau 2 para cima, se eu não colocar isso aqui e só subir um nível, pode ser que esse parafuso quebre. Ele não aguente o estresse biomecânico. Isso aqui me ajuda. Dúvidas aí? Perguntas? Não, muito bem. Beleza. Tá? E aí aqui são as técnicas para fazer a osteossíntese. Então você pode fazer essa técnica, chama técnica de Buck, que você usa o parafuso. Tá? Essa é a técnica mais nova utilizada, que é um parafuso pedicular, mas ele tem um gancho, e aí você consegue dar compressão aqui entre o gancho e o parafuso na barra no mesmo nível. Tá? E essa técnica aqui é a marrilha de Scott. Tá? Tem uma outra técnica que a gente coloca parafuso pedicular dos dois lados e a barra, que normalmente viria aqui até o outro nível, a gente faz um U, a barra passa por baixo do processo espinhoso aqui e trava aqui. Chama Smile Technique, sei lá, que é uma que você faz, parece um sorriso, haste sorriso. Tá? E, bom, para finalizar, vou falar um pouquinho da literatura, o que tem de mais novo aí, de incidência e de tratamento, tá? De espondilolise e espondilolistese. Então, é só importante falar que hoje a gente focou mais na espondilolistese lítica, tá? Mas é super frequente, por exemplo, a gente ter espondilolistese degenerativa, que aí é outra história. Aquela senhora já é um pouco mais obesa, que acomete o nível L4, L5, que é mais frequente, não 5-1 como a listese ístmica, e está muito mais relacionado com degeneração e não com sobrecarga. Tá? Então, hoje é espondilolistese ístmica. E aqui esse artigo, que é de 2019, do Global Spine, ele fala sobre a incidência desses defeitos da pares interarticulares em atletas, né? Então, ele é um artigo que ele revisou 500 artigos, mas ele acabou utilizando só 114, tá? Foram 74 atletas avaliados. Desses, você vê, olha como a taxa de melhora com tratamento clínico ela é grande, né? 94, quase 95% foram tratamento conservador, tá? De todos os pacientes conservador e cirúrgico, a grande maioria retornou à prática esportiva, né, 82,43%, no mesmo nível. Tá? E só para lembrar que a incidência de espondilolise em adultos não atletas, ela é mais ou menos de 6%. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, esse trabalho é interessante porque ele fala de todas as modalidades. Então, depois, se alguém tiver uma dúvida em alguma modalidade, quiser saber qual que é a incidência de espondilolise no cricket, por exemplo, ou no mergulho, ele fala, tá? Então esse artigo aqui, ele é bem legal, tá? Um artigo de 2019, é Open Access, então quem quiser ver a incidência de espondilolise em determinada modalidade, aqui ele vai mostrar todos os trabalhos. E aí no vôlei, juntando todos os trabalhos aí que ele coletou, ele teve uma incidência média aqui de 10%. Tá? Mas você vê que tem trabalho até que encontrou 20% e tem trabalho que encontrou 3%. Então, assim, depende muito. Você precisa ter uma amostra muito grande para você conseguir ter uma noção boa, né? Por isso que essas revisões que juntam tudo, elas podem dar uma noção melhor. E aí só lembrar que o nível, a vértebra de L5 é a mais acometida, 71% a 95%, tá? Seguida de L4, que foi o nosso caso, nosso atleta de vôlei aí, que é 5% a 23%. Os níveis proximais são mais raros. Tá? Esse outro estudo aqui também é de 2015, tá? Também é uma revisão, ele pegou 3 estudos que falavam de tratamento cirúrgico e 14 estudos de tratamento conservador. Né? Você vê que até um N um pouco maior. E a taxa de retorno mais alta ainda. Então, 87,8% no cirúrgico contra 85% também no conservador. E aí ele recomenda inicialmente tratar conservador e na falha, pelo menos por 6 meses, você faz uma osteossíntese da pars, se você puder, ou então uma artrodese curta. Tá? Esse estudo aqui
aqui ele é um pouquinho mais antigo, mas ele é interessante. Ele comenta aquilo que eu falei da fase que você vai pegar o paciente. Então, se você pegar ele nessa fase, que ainda não tem fratura, você imobiliza por algum período, você afasta o esporte e isso consolida. Agora, se você pegar ele nessa fase aqui, isso aqui provavelmente não vai consolidar. Mas também já foi feito um trabalho que mostra que isso não afeta o desempenho esportivo. Então, isso aqui, a hora que a fibrose está formada e você tirou da fase aguda, ou isso aqui consolidado, não afetam a prática esportiva. Beleza? Bom, aqui também um outro estudo, esse aqui acho que é um estudo português, tá? Também é recente, acho que 2019. 2019. E aí ele compara, né, o tratamento conservador e o cirúrgico para espondilolise, né? Então você vê que a taxa de retorno aqui do conservador foi um pouquinho maior do que o cirúrgico nessa série, tá? No mesmo nível também foi um pouquinho maior do conservador do que no cirúrgico, e o tempo de retorno do conservador ele é menor, porque o cirúrgico você vai precisar pelo menos do tempo para consolidar a sua osteossíntese ou a sua artrodese. Tá bom? E mais 2 artigos só. Alguém quer fazer mais algum comentário aí desses estudos, tirar alguma dúvida? Tem uma pergunta, uma última pergunta aqui. Acho que a gente está chegando mais ou menos no final, Michel. Vou fazer essa última pergunta, depois o Alberto também vai fazer um comentário aqui. Quanto tempo de retorno ao esporte após uma artrodese? Tá? Nesse apenas entre 2 vértebras. Tá. Então, assim, a literatura fala em consolidação da artrodese com 3 meses. Tá? Quando a gente vai operar um atleta desse, se ele for um atleta de alto nível, a gente fala que ele vai retornar à prática esportiva entre 6 meses e 1 ano. Tá? Mas a gente, se com 3 meses você já tiver uma consolidação dessa artrodese, ele já vai poder na fisioterapia começar com um gesto esportivo, um fortalecimento um pouco mais dinâmico também, né? Mas para atleta a nível profissional a gente sempre fala isso, 6 meses a 1 ano, se ele voltar antes é porque você operou muito bem. Ok, ótimo. Tá bom? Então aqui tem mais 2 estudos aqui que eu vou falar. Então esse aqui né, ele viu também, foi uma meta-análise de retorno ao esporte, tá? Que viu uma alta taxa aqui, 92% e 90%. Então você vê que todas as séries falam pelo menos em mais de 80% de retorno à prática esportiva, tá? Esse aqui é um pouquinho mais novo, que eu peguei ontem até esse artigo, e é uma revisão, fala muita coisa legal esse artigo também. Ele também é open access, então se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, ele fala então da incidência de lise. Ela, em algumas séries, ela pode chegar até 47% em atleta jovem com queixa de dor lombar, tá? Então tem que suspeitar quando você tiver, por exemplo, dor lombar meio prolongada, assim, atleta jovem, você precisa suspeitar disso, tá? Da fratura por estresse, ou do início, pelo menos de um edema ou sobrecarga, tá? O acometimento neurológico ele é raro, mas quando você tem, normalmente ele pega a raiz de L5. 80% dessas fraturas, 85% são bilaterais. Por isso que evolui para listese. É raro você ter lise unilateral. Normalmente pega bilateral. Tá? A incidência é de 2 para 1, de homem para mulher também. O uso do colete ele é controverso. Tá? Eu, particularmente, eu acho que na fase aguda, naquelas primeiras 4 semanas, se o atleta ou o paciente do consultório tiver com muita dor, eu acho válido. Tá? E o retorno após tratamento cirúrgico, mais ou menos isso, 6 a 12 semanas. Então, só mostrando aqui o desfecho do caso, né? Então a gente afastou dos treinos aí por 3 meses, usou uma órtese na fase aguda e fizemos um programa de reabilitação baseado nisso, analgesia, alongamentos, fortalecimento do core, exercício aeróbico, e isso foi progredindo. Então, aqui é um pouquinho da reabilitação aí desse atleta. Então, acho que aqui talvez mostre um pouquinho do que o Luiz tinha comentado para a gente, né? Que são, nessa fase aí, já exercícios um pouco mais funcionais, né? Tá por aí ainda, Luiz? Sim. Então, eu queria dizer, desculpa aquela hora, é que realmente core
só pontuar de agachamento, estático, mas um agachamento pesado, você tem que ter um corpo bom para poder segurar a barra, segurar o peso, né? Então é isso que eu estava dizendo. Perfeito. Eu vou só mostrar o desfecho, né? Então, esse atleta, a gente tratou ele durante uns 6 meses aí no set, tá? Ele ficou super bem, e aí depois ele até foi para a Europa, jogou na Turquia, jogou na Suécia, e aí depois eu ia montar essa aula, ele pediu para me mandar um videozinho aí. Então, você vê, hoje ele não tem sintoma, já tem mais ou menos uns 4 anos que a gente tratou ele, não tem nem sintoma de dor na coluna, nenhuma limitação, é um atleta de alto nível aí. Excelente. Mais 10 segundinhos aqui de vídeo. Tá mostrando os gestos aqui dele. Beleza, pessoal. Muito bem, Michel, excelente. Acho que foi bem esclarecedor. Os exemplos aqui mostram que dá para voltar no altíssimo nível, né? Aqui os colegas aqui, Nassimi, Andreoli, enfim, todo mundo parabenizando pelas explicações, ficou bem claro. Alberto também, se quiser aqui fazer nossas considerações aqui finais, mas já desde de antemão já te agradeço, muito boa a sua aula, Michel. Alberto, por favor. Eu também gostaria de agradecer ao Michel, a todo mundo que esteve logado conosco na reunião. Teve algumas que eu não consegui participar pela questão da demanda aqui na disciplina, mas eu fiquei bem feliz aí da gente ter esses temas, os grandes temas da medicina do esporte, tanto para o ortopedista, para o médico do esporte, fisioterapeuta, profissional de educação física, né, Michel? E o que eu queria só finalizar, Michel, é dizer que a gente vem num momento que o pessoal tem cada vez mais falado para pedir pouca ressonância para os casos de dor lombar, né? E ainda mais para paciente jovem. E esse é um caso muito importante, como você mesmo falou, dessa praticante lá do hipismo, que se a gente não faz o diagnóstico, o paciente jovem fica sofrendo muito, né? Eu queria finalizar só pedindo para que você fizesse uma consideração final, um sumário, qual paciente assim que você olha e você fala, não, essa daqui, vamos pedir a ressonância, vamos atrás. Você já comentou que é uma dor prolongada, tudo, mas qual é, assim, na sua cabeça que você olha 3, 4 coisas que você fala, não, essa daqui eu vou pedir ressonância de qualquer jeito, até paciente do SUS, da medicina do esporte. Obrigado, Michel, parabéns pela aula. Legal, obrigado, Alberto, obrigado pelas considerações. Então, eu acho que assim, paciente jovem, então, criança, não é para ter dor nas costas. Então, assim, começou com uma queixa de dor lombar, às vezes, tudo bem, você vai ter uma fase na adolescência que uma fase 2 tirão do crescimento, que a postura fica ruim, e aí você pode eventualmente ter uma queixa. Agora, assim, quando é uma queixa que você vê na cara da criança, que é uma dor limitante, tem que suspeitar. Então, eu acho que assim, dor lombar em jovem, praticante de esporte, não precisa ser atleta de elite, né? Então, a gente pega isso no consultório em atleta que está com dor nas costas, um menino que é goleiro do time da escola, normal. Não é um atleta de ponta, né? Ou a menina que monta a cavalo 2 vezes por semana, ou joga vôlei. A gente também pega nos ginastas aí até uma incidência maior. Então, eu acho que assim, tem que pensar nessa tríade. Coluna imatura, incidência pélvica ou lordose um pouquinho mais aumentada e algum esporte de sobrecarga, tem que pensar, mas assim, dor na coluna em criança, passou aí de 2, 3 semanas aí que já está reclamando, umas 2 semanas reclamando de dor forte, eu não vejo por que postergar o pedido do exame da ressonância. Então, é bem isso que você comentou, Roberto. A gente sempre fala, não vamos pedir ressonância para tudo, para qualquer dor lombar, mas assim, a ressonância ela está indicada para dor lombar para casos atípicos. E dor lombar em jovem, ela já é considerada um caso atípico.
Então, a partir de 2 semanas, 10 dias de sintoma ou sintomas muito fortes, faz o exame. Não tem porquê. Eu acho que a briga, na verdade, tem que ser outra. A briga tem que ser para o exame da ressonância ser mais acessível, né? Então, acho que a gente já pegou, por excesso de zelo pedindo ressonância, a gente já pegou essas lesões e outras lesões até mais graves, né? E, de repente, o que tem que baratear é o custo da ressonância, ou, de repente, fazer sequências menores. Eu não preciso de um T1, por exemplo, para ver essas imagens. Então, assim, poderia ser uma sequência reduzida na ressonância também. Obrigado, Michel. Obrigado aí, Paulo. Muito bem conduzido todas as reuniões. Parabéns aí a todos que puderam assistir. Obrigado. Eu acho que contempla também a pergunta do João Carlos aqui, né? Que ele perguntou quais que eram os critérios para solicitar exame de imagem aí para atleta com dor lombar. Acho que é isso mesmo. Pode assumir aí, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado. Boa reunião. Bom, pessoal, acho que era isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, e também agradecer aí a oportunidade e a disponibilidade de vocês. Obrigado, Paulo, Paulo. Obrigado, Alberto. Acho que o Paulo está com o microfone fechado. Desculpe, gente, agradeci todo mundo aqui com o microfone fechado. Na verdade, terça-feira que vem, às 11 horas, mais uma vez agradeço, Michel, muito esclarecedor, excelente aula. Terça-feira que vem, 11 horas. Quem quiser rever algum conceito ou perder uma parte da aula, vai ficar no canal aqui do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp, tá bom? Um abraço a todos aí, boa semana. Mais uma vez, obrigado, Michel. Saúde a todos aí, um abraço. Boa semana para todos aí, um abraço. Para todos.